porque eu não tenho algo de novo para falar aqui nessa tarde. Na verdade, essa é uma palavra que não existe muita complicação para falar sobre ela. Mas eu não quero saber se é uma palavra simples, simplesmente para o nosso entendimento. Mas nós precisamos saber se essa graça do qual nós falamos, ela realmente é uma revelação dentro dos nossos corações. E nós precisamos compreender se nós de fato temos vivido pela graça de Deus. Amém? Aleluia. O texto que nós vamos ler está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Livro de Gálatas, capítulo 5, verso 1. Quem achou, diga: Jesus é bom. E quem não achou, diga: Jesus é muito bom. Aleluia. Mas antes da gente ler, vamos orar mais um pouquinho comigo. Para o Senhor derramar mais graça sobre a minha vida, sobre a sua vida aqui, amém? Amém. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti aqui, nessa tarde. Submetemos o nosso coração, o nosso entendimento, e nós estamos vulneráveis à Sua palavra. Por isso os nossos corações estão prontos, Senhor Jesus, para ser ferido pela Sua palavra. E nós deixamos o Espírito Santo nos marcar aqui neste dia, para que o Senhor mude o nosso rumo, para que o Senhor dê uns 180 graus nas nossas vidas, para que a gente ande segundo o Seu propósito, segundo a Sua vontade, segundo a Sua verdade, e para que nós entreguemos tudo ao Senhor, que é digno de todas as coisas. Revela a Sua graça aqui hoje, Jesus. E aqueles que acham que já têm alcançado de forma plena, eu te peço hoje, surpreenda, do menor ao maior, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Se a verdade de Cristo já nos libertou, de fato, nós já somos livres. E o que é essa liberdade em Cristo? Liberdade é uma palavra muito simples, fácil de entender. Existem algumas pessoas que estão agora nos presídios, estão reclusos da sua liberdade, não podem sair porque cometeram algum crime que colocaram eles naquela condição. Mas que tipo de liberdade é essa que o apóstolo Paulo está nos dizendo? Na verdade, não é simplesmente uma liberdade física, geográfica, mas essa é uma liberdade muito além daquilo que vai à nossa compreensão. Talvez uma prisão que a própria humanidade não imaginava que estava. Muitas das vezes estavam presas em seus próprios corpos, em seus delitos e pecados, que muitas vezes não têm consciência dessa prisão, mas de fato, aqueles que conheceram a verdade da vida de Jesus foram libertos. E sabe, aqueles que foram livres,
e descobriram da prisão que saíram, eu tenho certeza que uma alegria plena brota de seus corações, porque já não estão mais debaixo de um jugo, de um peso. Peso este que muitos aqui carregavam durante muitos anos. Mas Jesus Cristo arrancou das nossas costas. E hoje nós podemos usufruir dessa liberdade. Sabe, é uma palavra muito simples. É por isso que é difícil pregar uma palavra muito simples. Porque é algo que todo mundo já sabe. Mas que muitas das vezes não compreendem como é viver uma vida de liberdade. E a gente deixa de usufruir muito dessa liberdade, porque não temos consciência de qual é essa liberdade que Cristo nos libertou. Eu lembro que na minha conversão, eu e muitos adolescentes, como nós temos aqui hoje, que na hora dos cultos a gente vinha para cá para frente, a gente pulava, gritava e rolava no chão. Tacava até a cabeça na parede. Depois eu conto as histórias para vocês. Mas sabe, essa alegria de viver para Cristo, tendo a compreensão de que Ele nos tirou de um lugar onde só havia tristeza. Agora a alegria brota até do nosso sorriso. Uma vida de leveza. Mas sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele, além de dizer para a gente permanecer nessa liberdade, ele está também nos dando uma instrução e um alerta. Ele disse: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. O apóstolo Paulo está dizendo que é possível, e ele viu isso na igreja aos Gálatas, que nós podemos ser livres, mas nós, pela nossa própria escolha, nos submeter, estar debaixo de uma escravidão, da qual nós saímos. Então nós precisamos ter cuidado, porque muitos estão começando pela graça, pela fé em Cristo Jesus, mas estão voltando às antigas práticas, esquecendo dessa liberdade que Cristo vos libertou. Sabe, nós estamos lendo aqui esse versículo, que está no capítulo 5 do livro de Gálatas. O capítulo 5, e o que Paulo descorre nesse texto, é na verdade um resumo de tudo aquilo que ele fala à igreja da Galácia, aos Gálatas. E o que o apóstolo Paulo tanto disse? Essa pregação surgiu de um estudo que eu estava fazendo deste livro, de Gálatas. E qual que é a mensagem central do apóstolo Paulo para aquela igreja? O apóstolo Paulo demonstrou uma profunda preocupação com aquela igreja. E foi esse o motivo dele ter escrito essa carta. E de ter dado tanta ênfase a isso. A graça. Que nós precisamos estar debaixo da graça e não mais debaixo da lei. Sabe, naquela ocasião, alguns judaizantes, alguns judeus, que criam em Cristo, mas que eles ainda estavam presos à antiga aliança. E esses judaizantes chegavam às igrejas dos gentios. Só para lembrar, os gentios eram todo aquele povo que não era judeu. E os próprios judeus tinham uma preocupação de estar próximo, de estar reunido, de sentar à mesa com aqueles que não tinham no seu corpo a marca da circuncisão, da antiga aliança, porque eles ouviram toda a sua vida que isso era pecado, de acordo com a lei que o Senhor entregou para Moisés. Então, alguns desses judeus estavam entrando nas igrejas dos gentios
e estavam contaminando com um evangelho falso, dizendo que além de Cristo, eles também precisavam se circuncidar, também precisavam olhar para a lei de Moisés e cumprir todos os rituais e liturgias que aqueles judeus viviam ano após ano. E o apóstolo Paulo precisou ser enfático com eles, porque eles começaram pela graça, recebendo a liberdade de Cristo, mas eles estavam dando ouvidos àqueles homens. E o apóstolo Paulo precisou ser firme e dizendo: se alguém pregar um outro evangelho, nem que seja um anjo, que seja anátema, que seja amaldiçoado. E na ocasião também ele mostra que Tito não precisou ser circuncidado. E ele ainda dá uma bronca no apóstolo Pedro, no capítulo 2. Eu fiquei impressionado a primeira vez que eu li esse texto, de Gálatas capítulo 2, de Paulo repreendendo o apóstolo Pedro, porque eu imaginei, o apóstolo Paulo precisou de muitos anos para poder firmar o seu ministério. E precisou de muito tempo para que as pessoas confiassem que ele realmente era discípulo de Cristo. E sabe, este homem, que muitas das vezes precisou ser validado pelos próprios apóstolos, agora ele aponta para o apóstolo Pedro e o repreende. Por que que o apóstolo Paulo repreendeu Pedro? Naquela ocasião, Pedro estava junto aos gentios, fazendo as suas refeições, comendo com aqueles homens gentios. Só que ele soube que algum desses judeus iam aparecer ali naquele local. E o que que o apóstolo Pedro fez? Ele se ausentou de estar na comunhão com os irmãos, porque ele temeu aqueles judeus. Mas eu pergunto a você, será que o apóstolo Pedro, ele não tinha consciência de que Jesus já tinha liberado ele para pregar aos gentios? Será que o grande problema do apóstolo Pedro era teológico? Será que ele não tinha em seu coração a certeza de que ele poderia sim estar ali reunido com aqueles irmãos? O problema de Pedro não era teológico. O próprio apóstolo Pedro teve uma visão do Senhor. No capítulo 10 do livro de Atos, o Senhor deu uma visão a ele, onde estava diante dele, disponível, vários animais, répteis, para ele comer. E naquela visão ele disse: Senhor, de nenhuma maneira, nunca coloquei comida impura na minha boca, e não vai ser hoje que eu vou colocar. E o Senhor falou para ele: não considere impuro aquilo que eu já purifiquei. Logo em seguida, alguns homens chegaram à porta de Pedro, para levá-lo a um oficial romano. Pedro naquela hora teve a certeza do que se tratava aquela visão, de que Deus já não considerava ninguém como impuro, e que na verdade a missão do Senhor é que o evangelho se espalhasse em toda a terra. Então, o problema de Pedro não era teológico. Mas na frente, Atos capítulo 15, houve uma reunião, um concílio entre os líderes da igreja, os apóstolos, que tratavam principalmente sobre este assunto, porque alguns gentios já estavam se convertendo, e a grande pergunta era: será que esses gentios que estão se convertendo precisam conservar e praticar a nossa lei? E eles chegaram a uma conclusão, de que os gentios não precisavam cumprir essas leis, não precisavam ser circuncidados.
E nós vemos também no livro de Hebreus, o autor descrevendo em toda a sua carta, com uma mensagem também central, dizendo que nem mesmo um sumo sacerdote terreno não nos serve mais, porque agora nós temos um único sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que já expiou de uma vez por todas os nossos pecados. Então naquela hora, eu entendi porque o apóstolo Paulo precisou ser tão duro com o apóstolo Pedro. Porque ao ver a atitude de Pedro, muitos deles talvez validassem a voz daqueles judeus que pregavam mentiras, que pregavam um evangelho diluído, um evangelho falso. Aí você me pergunta, o que tem a ver conosco, essa mensagem? Qual é o problema que nós podemos enfrentar, que esse texto pode se aplicar a nós? E talvez você diga para mim, Eupídio, não tem ninguém aqui ensinando a gente a circuncidar. Não tem ninguém aqui dizendo para nós que nós temos que ter um sumo sacerdote para expiar os nossos pecados. Então, como que nós podemos decair da graça e nos submeter outra vez a um jugo de escravidão? E na verdade, isso entra de uma forma sutil no nosso meio e impede muitas das vezes de nós vivermos uma vida pela graça. E qual é essa forma? As regras que nós impomos, que as pessoas impõem. Sabe qual foi o problema do apóstolo Pedro? É que ele teve medo da opinião das pessoas a respeito dele. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas das vezes nós levamos em consideração aquilo que as pessoas falam a nosso respeito. O que talvez nós achamos que as pessoas pensam de nós. E são as regras que nós colocamos para que nós possamos servir a Deus. E nós precisamos ter cuidado com essas coisas. O perigo se encontra na nossa religiosidade. Nós só temos duas opções. Ou nós entramos debaixo de uma religião, de uma religiosidade, ou nós nos submetemos e entramos debaixo da graça de Deus. Só que a religiosidade, muitas das vezes ela se disfarça de espiritualidade. E ao invés de viver uma vida plena da graça de Deus, nós estamos arrotando uma falsa santidade. Nós estamos nos escondendo atrás de muito trabalho, achando que estamos fazendo a vontade de Deus. Eu li um livro recentemente, e o livro é Chega de Regras. E o autor conseguiu me convencer de que, na verdade, o meu evangelho era raso. O autor conseguiu me convencer de que muitas vezes a visão que eu tinha da graça, na verdade, era uma visão deturpada. E eu não estava vivendo a graça de Deus, eu não estava vivendo debaixo da graça de Deus. E sabe, Deus não nos abençoa porque nós fazemos alguma coisa para Ele. O Senhor não disponibiliza a cura, provisão e muitas outras bênçãos, porque nós estamos aqui na igreja, porque nós visitamos a célula, ou porque nós fazemos coisas para Ele.
ou muitas coisas. Não, a graça de Deus não está disponível por causa de nós. Na verdade, o que nós fizemos para alcançar a graça de Deus? Quem deu primeiro ao Senhor para que Ele o recompense de alguma forma? E sabe, muitas das vezes em crises, que nós temos crises pessoais, os nossos pensamentos falam muito a respeito do que nós cremos. E esses pensamentos muitas das vezes apontam que nós acreditamos ainda numa regra de que eu faço as coisas certinhas, então Deus me dá aquilo que eu quero. E o reino de Deus não funciona dessa forma. Na verdade, tudo que Jesus veio nos ensinar é que o reino de Deus é totalmente contrário do nosso modelo de reino. E talvez os próprios discípulos expressavam isso. Senhor, nós queremos um lugar de honra, nós queremos um lugar de destaque. E Jesus está dizendo para eles, olha, vocês querem um lugar de destaque, vocês querem os lugares altos, mas se vocês quiserem esses lugares altos, vocês têm que enrolar uma toalha na cintura, pegar uma bacia, então servir o próximo. Imagina como que ficou a cabeça do apóstolo Pedro, quando ele imaginava um rei que surgiria para destronar Roma. E agora esse rei está ajoelhado, agora lavando seus pés, aquilo não entrava na cabeça dele. E Jesus está nos ensinando que muitos dos nossos sofismas, coisas da nossa mente, precisam ser quebradas hoje pela graça. Porque a graça muitas das vezes não é o que nós imaginamos, irmãos. A graça de Deus precisa estar disponível na minha vida para fazer coisas que eu não imaginava que eu seria capaz de fazer. Por quê? Porque é a graça de Deus sobre a minha vida. Como que isso se revela? Irmão, muitas das vezes, o perdão que você libera na vida de um irmão, não seria capaz sem a graça de Deus sobre a sua vida. Talvez você, na sua sã consciência, você nunca levantaria do seu lugar para pedir perdão para essa pessoa. Nós precisamos viver uma vida de plenitude no Senhor. Sabe como isso acontece? Não é pela nossa muita dedicação. Mais uma vez eu digo, eu não faço muitas coisas para Deus, para que Ele possa me abençoar. O que eu preciso fazer para receber a graça de Deus? O que eu preciso fazer para receber a graça de Deus? Sabe qual é o problema? Que a gente de alguma forma quer merecer a graça de Deus. Mas graça por definição nunca pode ser merecida. Sabe o que não entra na nossa cabeça? Justamente isso. Porque nós muitas das vezes não sabemos receber a graça de Deus. Sabe alguém chegar com um presente muito caro para você? Dizer, está aqui, um presente que eu trouxe para você. E você olha e você fica constrangido. Meu Deus, como é que eu vou receber? Imagina eu chego com a minha coleção de comentário bíblico e dou para o Mateus. Receba, Mateus. Só que não, Mateus, calma lá. Mas talvez o Mateus olhe assim, mas eu não fiz nada para ganhar esse comentário bíblico. Para ganhar esse presente. Para ganhar essa riqueza. O que nós precisamos fazer para receber a graça de Deus? Sabe por que o reino de Deus são das crianças? Nós precisamos ter um coração de criança.
Precisamos ter um coração de criança para poder entrar no céu. Nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração grato, para receber a graça de Deus. Existe uma diferença entre um filho e um escravo. Nós precisamos sair debaixo dessa posição de escravo, para nos tornarmos de uma vez por todas filhos de Deus. Filhos de Deus. Alguém aqui lembra do filho pródigo? Amém? Filho pródigo. Nós temos 2 exemplos aqui no filho pródigo, na parábola do filho pródigo. E na verdade, os 2 filhos tinham a visão de escravo. E aquele filho pródigo, depois de pedir toda a herança do pai, ele cai em si. E ele diz: eu vou voltar para o meu pai, e eu vou pedir para que ele me aceite como um dos seus escravos, seus servos. Às vezes nós cometemos um pecado, e nós voltamos para a mentalidade de escravos. Às vezes o pecado já chegou às nossas vidas, a ponto de nós acharmos que não tem mais esperança para nós. Eu não sei qual foi a forma que você chegou aqui hoje. Talvez os seus ombros estão novamente pesados de pecado. E você diga: uma vez o Senhor me salvou, uma vez o Senhor me libertou, mas eu caí outra vez. Sabe o que o pai fez com aquele filho quando chegou? Ele aceitou de novo como filho. O que aquele homem, o que aquele filho fez para ser aceito pelo pai? Ele não fez nada, só pecar. Só o que ele fazia era pecar. O que ele fez para receber a graça do pai? Ele só precisou ir. Ele só precisou dar o primeiro passo. Deixa eu te dizer, quando nós damos o primeiro passo em direção ao Pai, Ele dá 10 passos em nossa direção para nos abraçar. Eu pedi, mas talvez você diga para mim. Eu pedi, nós estamos numa igreja que nós já somos convertidos. Talvez nós temos até poucos visitantes aqui hoje. Que mensagem é essa sobre graça que você está pregando aqui hoje? Será que nós já não estamos convertidos? Meu irmão, se nós esquecermos um dia das nossas vidas, do que é a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós estamos perdidos. Sabe qual a importância da graça para nós? É que um dia eu fui salvo pela graça. Mas a grande evidência de que eu fui salvo pela graça, é que essa graça continua me alcançando todos os dias. Sabe, nas vezes que eu tropeço, nas vezes que eu quero me submeter a esse jugo de escravidão, eu preciso lembrar que foi a duras perdas que Jesus liberou essa graça sobre a minha vida. E sabe, quando nós estamos afundando, como Pedro, e a nossa incredulidade faz a gente afundar, nós precisamos segurar na mão de Jesus, para que Ele nos sustente outra vez. Irmãos, quem precisa da graça aí? O nosso pecado foi um escândalo contra Deus. Mas sabe o que foi mais escandaloso?
a graça dele sobre as nossas vidas. Se for escandaloso os nossos pecados, mais escandaloso ainda a graça dele para as nossas vidas. Às vezes a gente vem na igreja para não falhar com Deus. Sabe, às vezes você está aqui hoje, porque talvez você faltou o culto passado, e você sabe que o seu líder vai puxar a sua orelha, porque você sabe que o pastor Lucas sentiu sua falta, e ele vai chamar você e falar assim: aí meu filho, o que é que aconteceu? Meu Deus. E que dirá a nossa Bíblia? Quantas vezes nós pegamos a nossa Bíblia para não ficar com peso na consciência? Porque talvez a gente não leu ela um dia sequer da semana. Então nós abrimos para cumprir a nossa obrigação de crente. Ou talvez você vai para a célula, para não dizer que é só mais um cristão comum, para cumprir a sua rotina semanal, e para mais uma vez o seu líder não pegar no seu pé. Que espécie de graça é essa que a gente vive em função do que as pessoas estão pensando, dizendo ao nosso respeito? Essa foi a repreensão de Paulo para Pedro. Porque muitas das vezes a opinião das pessoas é mais importante do que a opinião do Pai para as nossas vidas. Nós precisamos entender a profundidade da graça de Deus. Nós precisamos nos submergir. Nós precisamos nos aprofundar. Nós precisamos mergulhar nessa graça. Porque é só através dessa graça que nós temos alegria no Espírito. E é através da satisfação no Senhor que nós glorificamos a Deus. Muitas das vezes nós queremos servir a Deus, buscando o reconhecimento das pessoas. Isso é muito possível. Nós servirmos a Deus, ou dizer que estamos servindo a Deus, atrás de um ministério, ou de uma posição, de um título que alguém colocou na minha vida, para demonstrar através daquilo que eu faço, aquilo que eu sou, para validar quem você é, por aquilo que você faz. E na verdade, o que eu sou não depende do que eu faço. Eu sou, porque eu sou filho, porque eu fui liberto, porque Ele me fez filho uma vez, e uma vez filho, eu sou sempre filho. E mesmo que eu não esteja em cima de um púlpito, mesmo que eu não tenha um cargo, a porta fechada do meu quarto vai dizer que eu sou filho de Deus. Nós estamos vivendo debaixo da lei ou debaixo da graça? Eu não sei se você sabe, mas Paulo circuncidou Timóteo. Alguém já viu? Paulo circuncidou Timóteo, mas ele não circuncidou Tito. Por que que Paulo diz que não é necessário ser circuncidado? E ele mesmo não circuncida Tito, mas ele chama seu discípulo Timóteo e circuncida Timóteo. Na verdade foram duas ocasiões diferentes. Para a gente não entrar em contradição, talvez você já leu esse texto e diga: Paulo já circuncidou Timóteo.
A questão era o motivo pelo qual ele foi circuncidado. Paulo não circuncida Tito porque naquela ocasião as pessoas queriam mostrar através da prática da lei que eles seriam salvos por meio dessa observância da lei. Mas ele circuncida Timóteo porque ele queria pregar a palavra de Deus. Para entrar na sinagoga, ele precisava estar circuncidado. Então ele falou: Timóteo, vamos lá, bora circuncidar, porque nós precisamos pregar a palavra de Deus. Mas Timóteo não foi circuncidado para ser salvo. Para ser salvo, nós precisamos de um só. Jesus, de uma vez por todas, ele cumpriu a exigência da lei, para que nós estejamos debaixo da graça. Se a minha obediência vem para barganhar com Deus, eu estou vivendo como escravo. Você já cobrou algum serviço de Deus? Já passou por alguma crise pessoal? E você está lá orando e pedindo: Senhor, mas eu sou teu servo, Senhor. Senhor, mas eu estou na tua casa, Senhor. Senhor, mas eu faço tantas coisas, Senhor. Senhor, eu trabalho na recepção, na intercessão, eu dirijo o culto, eu sou líder de célula, eu faço tantas coisas. E nós queremos barganhar com Deus. O nosso jejum, já viu? Vou fazer jejum porque eu quero que Deus me dê aquilo que eu estou pedindo a Deus, orando. Será que nós estamos invertendo os papéis? Será que nós não queremos fazer de Deus o nosso servo? Achando que Deus está à nossa disposição, como um garçom. Está aqui, meu filho, aquilo que você pediu. Receba agora a sua bênção. O Senhor responde às nossas orações. Mas precisamos lembrar que essa graça nos leva a viver como filhos de Deus. Filhos maduros, filhos responsáveis. Filhos que não apenas pedem, mas estão à disposição de Deus. Deus pode contar com você? Eu lembro de uma vez Douglas Gonçalves, do Jesus Cop Podcast. Talvez os mais novos aí vão saber quem é. Mas eu lembro que ele fala, mais ou menos assim, ele é filho do Josué Gonçalves, homem de Deus. E uma vez ele chegou para pedir, o pai dele sempre foi um mentor para ele, sempre auxiliou nos projetos dele. Só que um dia ele chegou para o pai, querendo alguma coisa, e ele percebeu que o pai dele estava chateado. E ele tentou entender com o pai dele, por que meu pai está chateado? E o pai dele expressou para ele que ele só ia lá para pedir. E ele nunca se colocou à disposição para ajudar em alguma coisa. Sabe o que são os filhos maduros que receberam a graça de Deus? São aqueles que se colocam à disposição de Deus. Senhor Jesus, eu estou aqui disponível. Me usa, faz de mim o que o Senhor quiser, me leva para onde o Senhor quiser. A evidência de que nós fomos alcançados pela graça de Deus é que isso transformou as nossas vidas. E agora Deus pode contar conosco. Você pode bater no peito assim e falar assim: Senhor Jesus, pode contar comigo. O ponto que nós precisamos entender a respeito da graça é que ela nos leva a viver no Espírito. A
A graça de Deus está disponível para nós. O Espírito Santo está disponível em nós. O Espírito faz morada dentro de nós. Deixa eu contar uma experiência para você. Eu, novo convertido, eu tive uma experiência muito profunda com o Senhor. De conversão, de arrependimento. E eu tive uma profunda convicção de que o Senhor transformou a minha vida. E um dia eu cheguei em casa, e eu me ajoelhei, eu lembro, eu me ajoelhei no pé da cama e eu comecei a orar. E a minha oração era: Senhor, eu ouvi muitas pessoas dizendo que nós somos casa, morada do Senhor, e que o Senhor mora dentro de mim. O Senhor mora dentro de nós. Só que eu tive uma experiência de profunda convicção de pecado. E a minha experiência de arrependimento foi muito profunda. Então eu questionei a Deus: Senhor, como pode um ser tão pecador como eu ter o Espírito Santo morando dentro de mim? Naquela mesma hora me veio um flash, um versículo. E eu peguei a minha Bíblia e eu não sabia do que se tratava. E eu não tinha experiências com a palavra de Deus ainda. Mas essa foi a resposta de Deus naquele versículo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você tem consciência de que o Espírito Santo habita dentro de você? Que graça é essa que faz o Espírito Santo nos fazer de morada? Nós não vivemos uma graça barata, para que outra vez a gente volte a uma vida deliberada de pecado. Num culto eu ouvi o pastor Ribinho uma vez contando que na casa dele, a última pessoa que se converteu lá foi o pai dele. E um dia eles decidiram, os irmãos, a mãe, vamos fazer um culto doméstico aqui em casa. E aí decidiram, marcaram, e o pai dele chega para ele e fala: meu filho, que hora que começa esse culto aí de vocês? Ele disse: não, pai, começa ali 7 horas, 7h30, vai até umas 9 horas, já acabou. Ele disse: pois tá bom, ó, eu vou sair agora. Quando é assim umas 10 horas, 11 horas da noite eu volto, tá bom? Ele falou: não, pai, fica hoje com a gente. Só vai ficar no cantinho lá de você, lá, ninguém vai mexer com o senhor. Só honra a gente hoje, fica aqui conosco. Ninguém vai mexer com o senhor. E ele disse: ninguém vai mexer comigo. Ele disse: não, ninguém vai mexer com o senhor. E eles fizeram o culto doméstico. E o Ribinha estava lá tocando, adorando, com os olhos fechados, e ele ouviu um alvoroço. E o povo gritando e dando aleluia, e uma festa. E ele disse: eu com os olhos fechados, eu tinha convicção que era o meu pai que estava se convertendo ali. E naquela ocasião, aquele homem foi salvo pela graça de Deus. Mas sabe o que me marcou nessa mensagem? Ele diz que após o culto, eles fizeram aquela festa, estão lá lanchando. Ele disse que viu o pai dele fazer um pratinho, pegou um prato, colocou um pedaço de bolo e foi atravessando a rua. E o Ribinha disse que viu e falou: olha, papai está indo lá na casa do irmão, que não falava há 10 anos porque tinha se intrigado com ele. Foi lá para se reconciliar. O que fez aquele homem atravessar a rua, irmão? A graça de Deus. Sabe por que me emociona? Porque o Senhor já me fez atravessar a rua. Mas sabe o que a graça faz? Que eu continue atravessando essa rua todo dia. Porque a graça não me alcançou apenas uma vez, em apenas um momento da minha vida. Ela continua sendo derramada sobre as nossas vidas.
Sabe por que essa graça está disponível para nós? Porque Ele foi moído, Ele foi traspassado, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Agradou a Deus moer Ele, massacrar Ele. Um dia Jesus subiu naquele monte, no Getsêmani, e Ele orou: Senhor, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Você sabe do que Jesus estava falando? Passa de mim este cálice. Este era o cálice da ira de Deus. Este cálice da ira de Deus, ele estava transbordando com os pecados de toda a humanidade em toda a sua história. Nós pecamos e sabe, essa taça, esse cálice foi sendo cheio até transbordar. Jesus bebeu sozinho desse cálice. Jesus teve que beber desse cálice inteiro. O pecado que muitas das vezes a gente acha que é uma coisinha boba, né? Mas sabe o que custou para Jesus esse pecado bobo? Agradou a Deus moê-lo e fazê-lo beber deste cálice inteiro. Eu lembro que no dia da minha conversão, eu já tinha algumas experiências de ir à igreja. Fui na igreja com meu pai, fui na igreja com a minha mãe, fui na igreja com a minha avó. E eu tinha uma boa consciência de quem era Jesus. Mas até então eu nunca tinha sido salvo. E sabe, naquela minha experiência, eu fui a um encontro com Deus. Retiro da Vitória, Chácara da Vitória. Na ocasião daquele encontro, a gente passou o encontro brincando, sabe, fazendo folia, não levando em consideração o que estava acontecendo ali. Obrigado, Tati. Eu lembro que o pastor Kleber, na última ministração, já estava acabando o encontro já. Ele com a cara assim desfigurada, de tanto chorar, e eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E ele falou sobre intercessão, explicou o que era intercessão, se colocar na brecha por outra pessoa. E ele disse que a vontade dele era de ir-se embora daquele lugar. E ele falou: mas o Senhor me colocou como intercessor sobre a vida de vocês. E ele fez um convite naquele dia. Ele disse: eu quero fazer um convite ao arrependimento. E se você quer encontrar a graça de Jesus, quero te convidar a vir aqui na frente. Mas ele quase desincentivou a gente. Ele falou assim: mas se você quiser vir aqui só por brincadeira, fica bem aí no seu lugar mesmo. Não se atreva a vir nesse lugar, se você não quiser fazer de maneira séria. Irmãos, naquela hora, eu lembrei do vazio do meu peito. Daquilo que nada no mundo conseguiu preencher dentro de mim. Eu falei: Deus, eu vou te dar uma chance hoje. Mal sabia eu
que Ele já estava me procurando. A graça, sabe o que é a graça de Deus? Não é nós escolhendo a Ele, é Ele escolhendo a nós. Não é o homem tentando ter um encontro com Deus. A graça se trata de um Deus querendo encontrar o homem. Irmãos, eu sei que eu posso falar um monte de coisa aqui. Eu não tenho teologia suficiente para falar sobre a graça. Mas eu tenho experiência para dizer que ela me alcançou. Irmãos, eu não consigo explicar para você o que aconteceu depois. Eu lembro que nos primeiros passos que eu dava, alguma coisa no meu interior doía, mas não doía, eu não sei nem explicar para você. Eu sei que ela me fez cair no chão, e eu gritava, e eu clamava. Eu tive algumas visões naquele momento. Mas a primeira coisa que me veio ali naquela hora foi que o Senhor me mostrou como num espelho. Meu Deus, eu me vi. Só que eu me vi de uma maneira diferente, como eu nunca tinha enxergado antes. E eu não conseguia enxergar o pecador que eu era, até que Deus me mostrasse naquela hora. E naquela hora eu começava a gritar e eu sabia. Meu Deus, como eu sou pecador. Como eu sou imundo. Meu Deus, eu não conseguia ver os meus próprios pecados. E eu gritava ali naquele lugar. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali naquele lugar. Se foi meia hora ou se foi 5 horas. De verdade, eu não sei. Eu sei dos detalhes do que aconteceu. Mas eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. Eu sei que o mundo parou ali naquela hora. E eu conseguia ver o meu próprio pecado, porque o Senhor me revelou ali. Só que uma segunda visão me chamou muito mais atenção ainda. Porque naquela hora, tudo que eu ouvi a respeito de Jesus fez sentido naquela hora. E a imagem de Cristo, o homem perfeito, o homem que mesmo tentado em todas as coisas, ele não pecou. Então aquele homem puro, santo, imaculado, eu entendi, aquele homem morreu a minha morte. Esse homem santo tomou sobre ele os meus pecados. Irmão. Eu lembro do que eu gritava ali naquele chão, naquela hora. E sabe o que eu dizia para ele? O Senhor não podia ter feito isso por mim. E eu gritava isso repetidas vezes. O Senhor não podia ter feito isso por mim. Sabe quando a gente pega e fala assim, não, a graça de Deus vem sobre a minha vida. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Sabe o que é a graça? A graça é tão constrangedora que nós temos dificuldade de receber quando nós compreendemos a nossa condição de pecador. Mas me veio uma satisfação naquela hora. É como se Deus estivesse me dizendo realmente, de fato, você não merece, mas eu te amo e eu quero derramar essa graça sobre a sua vida. O Senhor quer derramar essa graça aqui hoje. Feche seus olhos agora. Senhor Jesus, eu não sei como os meus irmãos entraram aqui nessa tarde. Mas eu te peço hoje, Jesus, faz chover a tua graça aqui sobre nós.
Senhor Jesus, aqueles que estão com os ombros carregados, pesados do pecado, Senhor, arranca aqui hoje. Senhor Jesus, aqueles que já foram salvos, já experimentaram dessa graça, eu te peço mais uma vez, derrama para que eles vejam ainda mais o teu favor, o teu amor profundo, Deus. Eu te peço, faz chover aqui hoje a tua graça. Inunda-nos, Senhor Jesus. Nos faz experimentar demais dessa graça que constrange. Essa graça que revela o seu amor por nós. Eu te peço sobre a sua igreja hoje, Jesus, aqueles que estavam com as vestes sujas. Meu Deus. Senhor Jesus, aqueles que foram lavados uma vez, mas hoje estão com as suas vestes sujas outra vez, Jesus. Existe graça sobre você aqui nessa noite. Você que achava que não tinha chance para você, você talvez já rodou em vários lugares, procurando a verdade está aqui, o nome dele é Jesus Cristo. Você que muitas das vezes quis barganhar com Deus, o Senhor quer revelar o verdadeiro amor sobre a sua vida hoje. O Senhor quer levar para esse lugar de arrependimento, porque através de corações quebrantados que a graça de Deus se revela. Você não precisa provar mais nada a ninguém, o Senhor é seu Pai, Ele é o seu Pai, Ele aceita você por causa da graça dEle. Você não precisa da validação de mais ninguém, porque você tem um Pai, você tem uma filiação. O Senhor te elegeu nele antes da fundação do mundo. Sabe por que nós estamos aqui, igreja? Para celebrar aquele que é digno, aquele que morreu e ressuscitou. Que essa graça inunde os nossos corações aqui nesse lugar. Espírito Santo, essa obra que só acontece porque é o Senhor quem faz. O Senhor não precisa do pregador, o Senhor não precisa de ninguém. Eu te peço, Espírito Santo, inunda-nos aqui hoje, venha nos encher aqui hoje. O selo do teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Eu te peço, vem sobre a sua igreja aqui hoje reunida. Ô Espírito Santo. Espírito Santo, venha nos tocar aqui. Toca a sua igreja aqui. Os nossos corações estão disponíveis, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, passeia aqui entre nós, quebranta-nos. Se você quiser, você pode se expressar. Esse é o momento que você permite o Senhor falar com você. Permita o Espírito Santo falar com você aqui hoje. Deixa o Senhor quebrar esse seu coração duro hoje. Volte aos pés de Jesus. Volte aos pés de Jesus hoje. Permita experimentar demais dessa graça.
essa graça imerecida. A graça de Jesus está aqui. Jesus, nós abrimos o nosso coração aqui hoje. Eu te peço, faz mais uma vez. Faz mais uma vez aquilo que nós não conseguimos fazer. Quebranta-nos. Flua sobre nós. Flua sobre nós, Senhor. Flua sobre nós a tua graça. Permita-se ser tocado por essa graça, porque ela está disponível para você, filho e filha de Deus. Filho e filha de Deus. Aleluia. Quero convidar o Ministério de Louvor. Quero pedir a você que possa ficar em pé no seu lugar. Jesus é muito bom. Jesus é maravilhoso. O Senhor é digno das nossas vidas. O Senhor é digno da nossa adoração. O Senhor é digno de tudo que nós temos e somos. Eu sei que o Senhor trouxe você até esse lugar para falar com você. Eu sei que o Senhor, da sua forma onipotente e onipresente, Ele falou com cada um, de alguma forma. Eu sei que tem muitas formas de viver e de aplicar essa palavra, mas eu quero que você dê ouvidos ao Espírito Santo, para que durante esta semana, você não faça deste culto mais um culto qualquer. O Senhor nos desafia a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes. E sabe, eu quero que o Senhor, através dessa graça, que você viva em um nível mais profundo nele. Mas eu quero convidar nessa noite, quero fazer um convite especial. Eu sei que o Senhor falou com alguns aqui, e talvez você nunca tenha feito isso.